Muito boa tarde, estamos aqui novamente reunidos para mais um webinar do IPNI Brasil. Gostaria de estar agradecendo aqui a cada um de vocês a presença, para valorizar bastante esse webinar sobre cafeicultura sustentável, que será proferida pelo nosso amigo Hélio Casale. E antes de iniciarmos o propriamente dito webinar, eu queria fazer alguns lembretes e algumas apresentações. Inicialmente, lembrá-los que em outubro, ainda nós estamos para definir essa data e o local exato onde será realizado o Simpósio de Agricultura de Precisão como ferramenta para boas práticas para o uso de fertilizantes. Nós estamos já com o programa praticamente fechado, mas nós estamos tendo algumas dificuldades com o local em termos de agenda, mas isso vai ser solucionado nos próximos dias. Então, vocês vão estar sendo comunicados sobre todo esse acerto. Convido também a todos a estar visitando nossa webpage, onde nós temos sempre informações, nós temos as nossas ferramentas, e quanto a isso, em relação às ferramentas, lembrando que nós temos a ferramenta que fornece a recomendação de adubação e calagem para diversas culturas. Da mesma forma, nós temos o DRIS, que aborda várias culturas de interesse econômico. E a mais recente ferramenta que nós lançamos é o balanço de nutrientes nas culturas, uma ferramenta extremamente importante, onde você pode estar avaliando qual o balanço nutricional da sua cultura ou de várias culturas que você esteja explorando na sua área. Em termos de publicações, nós temos vários livros na nossa biblioteca, que pode ser adquirido. Isso também está na nossa página na web. Com relação aos webinars, eu gostaria de lembrá-los que todos os webinars que já foram feitos pelo IPNI Brasil, eles estão na nossa página. Então, eles são colocados no YouTube e é possível ver na íntegra todos eles. Da mesma forma que o webinar do Hélio Casale vai ser colocado também. Então, se por algum motivo perder alguma parte e quiser rever o webinar, é possível acessando a nossa página. Nós também disponibilizamos, isso é feito a cada 4 anos, um balanço de nutrientes na agricultura brasileira. Esse balanço ele é feito através de estatística, que nós obtemos, então é uma estimativa, mas esses valores, quando a gente tem feito resultados mais locais na própria fazenda, a gente tem observado que esses valores são muito próximos. E uma cultura, como eu estou destacando aqui, que tem um balanço bastante baixo, quando comparado com os outros, é o café. E isso faz com que nós tenhamos internamente aqui um interesse muito grande em trabalhar com a cultura do café em termos de uso eficiente do nutriente, ou as boas práticas para uso eficiente dos nutrientes na cultura do café. Então, a palestra de hoje ela está muito voltada a esse nosso interesse em melhorar o balanço de nutrientes do café. Por isso que nós convidamos o Hélio Casale para vir fazer esse webinar hoje. Eu queria só lembrá-los o seguinte, vocês devem ter esse quadro aí na tela de vocês. Então, essa seta, ela recolhe a tela. E depois, quando for recolhida, essa seta vai ser invertida, então pode-se expandir isso novamente. E lembrá-los que é nessa parte aqui aonde é feito as perguntas, que vão ser, ao final, passadas ao Hélio. Então,
dependendo do número de perguntas, nós vamos fazer uma seleção. Então, essas perguntas podem ser feitas a qualquer momento. E eu vou estar recebendo isso aqui, eu que vou estar fazendo essa moderação. Desculpe se eu não me apresentei ainda, mas meu nome é Walter Casarim. Tá? Me desculpe. Então, para a gente não alongar muito a nossa conversa, eu vou passar a palavra para o Hélio Casali, mas antes eu queria apresentá-lo. O Hélio Casali, que é um grande amigo que eu tenho um grande apreço por essa pessoa, porque ele não é somente um grande profissional, mas é um grande ser humano. O Hélio Casali é um engenheiro agrônomo formado pela Exalc em 1961, então ele está para completar 56 anos de formado. Logo após a sua formatura, ele ganhou o prêmio Edmundo Navarro de Andrade. Trabalhou na Casa da Lavoura de Tabapuã e Catanduva. E durante 18 anos ele foi agrônomo da Kim Brasil Fertilizantes. Isso foi até 1984. E lembrando que após esse ano de 1984, o Hélio se tornou um consultor técnico em café, citros, cana e cacau. Atualmente ele atua muito mais na área de café e cacau. Mas um dado bastante interessante durante esse tempo de consultor é que durante 27 anos desses anos de consultor técnico, ele trabalhou com o professor Malavolta. E para quem conhece o professor Malavolta, sabe, né, da qualidade daquelas pessoas que trabalham ao seu lado. Então, eu vou estar passando então, a palavra para o Hélio Casali para que ele possa proferir a sua palestra. Hélio, a palavra é toda sua. Valeu, Walter. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer ao Dr. Walter essa oportunidade que ele, em nome do IPNI, está nos dando de estar aqui conversando com vocês. A todos, bom dia, boa tarde, boa noite. E o que eu fiz, o que eu faço, o doutor já falou. A minha intenção e o que espero é trazer informações que foram acumuladas e obtidas ao longo da minha vida profissional. E o que eu espero é que elas sejam de grande utilidade para todos aqueles que trabalham com a cultura do cafeeiro. Aqui embaixo fica o meu endereço e qualquer eventualidade estou sempre às ordens. E em cima da tela tem lá um símbolo, Tecnores. O que é Tecnores? É tecnologia de resultado. Como profissional de agronomia, temos que trabalhar com resultados. E é isso que eu estou me propondo a fazer e a dividir com todos vocês. Por que nós estamos aqui? Nada mais, nada menos para cumprir uma obrigação? Não. Para matar o tempo? Não, tem maneiras muito melhores para fazer isso. Para encontrar amigos aqui em Piracicaba? De jeito nenhum. Para mais uma palestra? Mais uma oportunidade? Sim. Para quê? Para dividir conhecimento visando o quê? Produzir café economicamente com sustentabilidade. Por uma razão muito simples, para viver melhor que ontem, viver melhor sempre. Cafeicultura, uma definição de cafeicultura, é a arte de modificar o ambiente, o ecossistema, em termos econômicos, sem poluir, sem destruir, sem causar danos irreversíveis. E nessa frase embaixo, o professor Malavolta sempre nos emendava. Cafeicultura sustentável é aquela que, antes de mais nada, sustenta o produtor. E a sustentabilidade pode e deve ser representada por um triângulo. Todo triângulo tem 3 pontas. E, numa das pontas, nós temos que ter todo o respeito pelo ambiente que nós estamos fazendo a nossa cafeicultura. Temos que ter respeito às leis sociais, trabalhar com a sociedade bem de acordo com as regras sociais. E tem que ser feito do ponto de vista econômico. A sociabilidade, então, tem
ambiental, o social e o econômico. Mas essa sustentabilidade tem que ter sucesso. E o sucesso vem também representado por um triângulo onde, numa das pontas, vem recurso. Você precisa ter dinheiro para fazer, para montar o seu empreendimento, para tocar o seu empreendimento. Precisa ter conhecimento de como que você vai tocar, como é que você vai gerenciar o seu empreendimento. E precisa gostar de trabalhar. Cumpridas essas 3 etapas, o sucesso vem automaticamente. O que é pior? Falta de tecnologia ou omissão na empresa? Falta tecnologia para tocar o café? De forma nenhuma. Nós temos tecnologia muito avançada até. O que nós estamos fazendo e praticando é omitindo esse emprego por algumas justificativas que nós vamos ver mais para frente. Tratando dessas justificativas, as forças mais poderosas que agem sobre nós, homens que praticam a cafeicultura, a força dos hábitos, do instinto, da tradição e uma força muito poderosa que está tomando conta do nosso negócio, é a axologia. O hábito de fazer um determinado serviço de uma determinada maneira. E mesmo que você saiba e reconheça que tem uma maneira melhor, você não muda o hábito. O instinto, deu chuva de pedra, deu uma geada, deu uma intempérie qualquer, o instinto de preservação, você fala, eu vou parar com o meu negócio, eu vou mudar de negócio, eu vou sair daqui. Deu uma seca prolongada, eu vou sair desse negócio. E a tradição? Meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, por que eu vou mudar? Eles foram bem-sucedidos. A gente esquece que eles trabalharam numa terra de mato, numa terra gorda, numa época maravilhosa de terras novas, terra jovem. E nós estamos pegando essa terra pobre, erodida, cansada. E a outra força é a axologia. Eu acho que se eu fizer assim dá certo. Eu acho que se eu fizer assim dá certo. E você acaba não achando nada. Você acaba achando prejuízo. O que nós estamos vendo no nosso dia a dia? O café é uma commodity. E como commodity, os preços ao produtor são feitos lá fora. Café arábica em Nova York. Café conilon em Londres. O que é contrato C quando a gente lê na mídia internacional? É Colômbia. Então, a nossa participação nesses preços aí é muito pequena. Outra coisa, poucos produtores controlam o custo para valer. Mais ainda, muitas instituições fazendo pesquisa. No Brasil nós temos IBGE, nós temos a Conab, nós temos a maioria das cooperativas fazendo estatística. Praticamente todos os compradores de café têm sua estatística particular. E isso não é bom. Não tem unidade no setor cafeiro. Uma outra coisa que está acontecendo é a vaidade tecnológica. A gente encontra gente, quando você está produzindo, eu produzo 45 sacos de café, eu produzo 60, eu produzo 70. E daqui a pouco você vai ver, ele está vendendo um pedaço de terra, daqui a pouco você vai ver, ele está quebrado, está devendo nos bancos. Ele está contando mentira para ele mesmo. Outra coisa interessante que a gente vê, 3,5 vezes mais análise de solo do que de folhas. Nós não estamos medindo direito as nossas atividades com relação ao cafeeiro. Mais ainda, manejo de mato, manejo das águas, manejo das plantas e da fertilidade, feitos de maneira não maravilhosa, nós não estamos respeitando o manejo de mato, o manejo das águas, das plantas e da fertilidade, como devíamos respeitar. E no mercado tem uma fórmula chamada 25-20. Todas as empresas têm. É a fórmula chamada de IP roxo. É a mais comercializada. Serve para tudo. Para café novo, para café em produção, para café em crescimento, para café velho, para café novo, para todas as situações. Isso não é racional. E lembrar a todos que nós já estamos fazendo a safra de 2018. O que o cafeeiro cresceu de maio de 2016 a maio de 2007, vai dar a florada de 2017, vai dar a safra de 2018. Será que nós estamos preocupados com esse 2018?
Estamos enxergando 2018 lá na frente? Outra coisa ainda, as cooperativas têm prato feito. Você vai comprar qualquer coisa da cooperativa, se ela representar determinada empresa, você tem que comprar o produto daquela empresa. Se você quiser um outro produto, não tem. Se você quiser uma outra marca, não tem. Você tem que comprar aquilo que a cooperativa tem e que ela te oferece. E por outro lado, praticamente sumiu a assistência técnica gratuita. Então, sempre tem alguém tirando uma lasquinha do cafeicultor. O que o café nos mostrou ao longo do tempo? Que é uma cultura que dá estabilidade econômica, deu e dará estabilidade econômica ao proprietário, que dá estabilidade econômica à região. As regiões que têm café são regiões diferenciadas, sempre foram e continuam sendo. É uma lavoura que distribui renda. Por quê? Porque tem boa parte dos serviços feito manualmente. Ocupa mão de obra na seca. Está praticamente tudo parado. E o café está em plena atividade de colheita. Ele não é uma cultura cujos grãos não são perecíveis a curto prazo. O governo tem café com 12 anos armazenado no seu estoque. E ainda é café, e ainda tem valor. E o café se mostra como uma cultura que valoriza o solo que ocupa. Uma área plantada com café tem um valor X. Uma área, na mesma fazenda, uma área com culturas anuais, o valor deprecia em 20% a 30%. Passa por pasto, o valor cai mais ainda. E a terra de mato praticamente não tem mais valor. Por quê? É imexível nesse país. E aqui uma frase fantástica de um grande cafeicultor, um mineiro lá do sul de Minas, que café é um bom negócio, porque de quando em quando é um péssimo negócio. E isso não é privilégio do café, se estende para outras culturas também. O cafeeiro, como é que ele entrou no Brasil? Por onde ele entrou? Por onde ele andou? E agora, meu irmão, para onde ele vai? O cafeiro entrou no Brasil por Belém e conta a história que o sargento-mor Francisco Melo Palheta foi designado pelo governador da província da época para acertar divisas territoriais com o governo da Guiana Francesa. A Guiana Francesa já plantava café vindo de Londres para a Guiana Francesa, mas estava confinado lá. E esse sargento-mor, um cara bem abençoado, galante, caiu nas graças da esposa do governador da Goiânia. E na despedida, quando ele voltava para o Brasil, ela lhe deu 5 mudinhas do cafeeiro e algumas sementes, e com uma recomendação especial, para que jamais se esqueças de mim. E esse café, vocês podem ver no mapa ao lado, ele foi descendo pela costa e foi o quê? Derrubando matas, aproveitando a matéria orgânica, aproveitando as chuvas do litoral, aproveitando as terras planas do litoral. E foi descendo. Invadiu o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, em outros tempos, foi um mar de café. Do Rio de Janeiro foi para São Paulo. São Paulo, ele abriu a Mogiana, a Araraquarense, a Paulista, a Noroeste e a Sorocabana, criando o quê? Vilas e hoje cidades maravilhosas que se formaram e foram fundadas com base na cultura do café. De São Paulo ele entrou no Paraná. O norte do Paraná virou um mar de café. Terras de peroba, que por baixo tinha uma terra roxa maravilhosa. Tinha 1 palmo a 2 palmos de matéria orgânica acumulada. Esse Paraná, de uma hora para outra, passou uma geada muito forte, passou problemas. A matéria orgânica praticamente diminuiu muito e o café foi para onde? Para o Cerrado. Os primeiros saíram do Paraná para fazer lavoura no Cerrado, tem que ser lembrados. Foi um Eduardo Fujiwara que saiu e foi para Patrocínio. Um Zé Carlos Grosses, que hoje é um grande companheiro, grande produtor de café lá na região do Paraná. Então, o café está no Cerrado de Goiás, de Minas, e está entrando para onde agora? Aonde mais ele pode ir? E aonde tem água, aonde tem terras de boas qualidades?
Está difícil. Então nós temos que fazer um café sustentável aonde ele está. Não ficar criando área nova, não, porque está cada dia mais difícil. E os principais fatores que afetam o crescimento e a produção do cafeeiro? Gente, são 32 fatores do ponto de vista físico, químico e biológico. Aqui você tem as relações, a relação do aspecto profundidade do solo, declividade do solo, encharcamento do solo, textura, estrutura, compactação, temperatura do solo, temperatura da água, quantidade de luz, o adensamento, o veranico, latitude, longitude e comprimento do dia. Do ponto de vista químico, teor de matéria orgânica do solo, capacidade de troca de cátions, teor de argila, macros e micros disponíveis, reação e relação entre nutrientes, toxidez de elementos, disponibilidade de macro e micronutrientes, concentração de gás carbônico. E do ponto de vista biológico, espécie e variedades, as práticas culturais, o sistema de plantio, a densidade de plantio. E aqui é um item que nós estamos praticamente desprezando, o IAF, Índice de Área Foliar. A época de plantio, a qualidade e o tratamento das mudas, rotação e sucessão de culturas, pragas e moléstias e resíduos tóxicos do solo. São 32 fatores. Esse resumo foi feito pelo professor Malavolta. E as características em vermelho são fatores imutáveis. E os em marrom nós podemos, como profissionais de agronomia, mudá-los. Os princípios básicos de trabalho na lavoura cafeeira. Olha, no nosso entender, são basicamente 4. Manejar mato, manejar água, manejar a planta e manejar a fertilidade. Manejar mato para quê? Para obter um solo sempre recoberto de matos mortos ou semi-mortos, visando reduzir a erosão superficial ou a erosão de impacto ao mínimo. O que é erosão de impacto? Chuvas com aqueles pingos grandes, 400 chamados, e bate no mesmo lugar, endurece o solo e a terra e a água escorre levando a terra embora. Manter o solo coberto para regular a temperatura do solo a ponto de estimular o maior desenvolvimento do sistema radicular, para manter a biodiversidade vegetal positiva no mais alto nível e também para aumentar o teor de matéria orgânica do solo. Pegamos um solo pobre, bem manejado os matos, levamos o teor de matéria orgânica e produzimos uma redução de custo substancial no nosso negócio. Manejar a água para quê? Para que cada gota de água caia da chuva ou da irrigação fique retida e seja lentamente cedida para as plantas, evitando estresse que causa a interrupção do crescimento normal das plantas. Manejar as plantas para manter hastes verticais com desbrota logo após a colheita e um repasse em fevereiro de cada ano. Para quê? Para o que busca de um índice de área foliar ideal. IAF. Isso aqui nós temos que levar muito a sério. E, por fim, fazemos um manejo equilibrado da fertilidade, fazendo análise de solo pelo menos a cada 2 anos e análise de folhas sistematicamente todos os anos antes de cada adubação e antes da florada principal. Maior produtividade é o que todos nós desejamos. Como é que a gente vai conseguir isso? Baixando a temperatura do solo, aumentando o teor de matéria orgânica desse solo, aumentando a duração do período vegetativo, procurando não deixar as folhas cair antes da hora. A folha sempre vai cair, mas que não seja antes da hora certa. Aumentando o cúmulo de reserva na planta, mantendo um bom grau de folhamento. E aqui vai um lembrete muito sutil. Isso aqui eu tirei de um livro de 1943, feito por um alemão que morava lá no Paraná. Café é planta que gosta de pé frio e cabeça quente. Você pode pôr o calor que você quiser na cabeça dele, na parte superior dele,
mas não pode calor nas raízes. Com apenas 32 graus, o sistema radicular começa a morrer. Com 33 graus, está morto. Então, cuidado. E aqui, um quadro que nos foi deixado pelo Dr. Paulo de Tarso Alvim, que terminou seus dias como um fisiologista lá da CEPLAC, lá na Bahia. E o que ele mostra nesse quadro? Que tem fatores para regular os processos fisiológicos, nós temos fatores de ação indireta e fatores de ação direta. Fatores de ação indireta: altitude, latitude, chuva, topografia, textura e composição. Afetando o que? A altitude, observe, afeta diretamente a temperatura do solo. A temperatura do solo afeta a fotossíntese, o crescimento, a floração, o balanço hídrico, a respiração e a absorção de nutrientes minerais. Qual outro desses fatores de ação indireta afeta tantos processos fisiológicos como a temperatura? Nenhum outro. Então, cuidado com a temperatura. O efeito da temperatura sobre as raízes. Num solo limpo, no mesmo dia, na mesma hora, próximo um do outro, num carreador, 40,2 graus centígrados. Um solo protegido ao lado, 25. No mesmo dia, na mesma hora. Como que a gente pode ver o efeito da temperatura na natureza? Um terreiro à esquerda coberto de lama asfáltica, um carreador de acesso à direita com um pouquinho de mato, mas com terra. A Euphorbia leucocéfala, a neve da montanha, com menos calor, deu uma florada dessa. Com mais calor, não deu flor. Será que o café é diferente? Outro exemplo maravilhoso. A seca de 99, na Mogiana, foi simplesmente grande. Foi chover na segunda metade de novembro e um calor de rachar. Aqui, duas lavouras, uma ao lado da outra, separadas por uma cerquinha de 2 fios de arame. E o que a gente observa? A mesma variedade, um catuaí, com 3 anos e meio de idade, na mesma região, a catuaí manejado com o solo coberto e o outro catuaí aqui manejado com o solo limpo, que nem bumbum de anjo. Olha o efeito da seca. É seca realmente? Principais causas do estresse, do ponto de vista biótico e abiótico. Biótico, inseto, fungo, vírus, bactéria, nematóide. E abiótico, temperatura alta, baixa, calor demais, geadinha, falta de água, pH do solo, salinidade, falta de oxigênio, solo compactado, disponibilidade de nutrientes em equilíbrio. Vamos ver isso lá para frente. Para sustentar um fruto, segundo o Dr. Joel Fal, aposentado, trabalhava na área de fisiologia do Instituto Agronômico de Campinas, para sustentar um fruto é necessário 20 centímetros quadrados de folha. O que é 20? É 2 por 10 centímetros. Para sustentar uma flor, precisa de 4,7 centímetros quadrados de folha. Para sustentar 10 a 13 botões florais, precisa de pelo menos uma folha. Botão floral, florada, precisa ter folha no pé, na florada. Nós não podemos perder isso de vista. E aqui, para fazer a florada e para dar uma florada maravilhosa. Adubo convencional, adubo de liberação controlada. Isso aqui é um exemplo na prática. Uma lavoura que está ruim de matos, isso aí não é mato, isso é erva daninha. Mas um sistema de adubação e outro sistema. Um grau de enfolhamento maior, vocês podem ver uma florada mais vigorosa do lado direito do que do lado esquerdo. A relação flores, frutos em diferentes épocas. Isso aqui já é do Dr. Carlos Henrique Carvalho, que trabalha na Embrapa Café e ele está lá sediado no Procafé em Varginha. Olha que pesquisa fantástica. Centímetros quadrados de folha por fruto de cafeeiro em diferentes épocas do ano. Centímetro quadrado de folha em novembro, na fase de chumbinho, precisa de 5 centímetros quadrados de folha. Em fevereiro, na fase de crescimento ativo,
já é 5 vezes mais, é 25 centímetros quadrados de folha. Para sustentar o fruto em maio, na época de granação, precisa de mais quantidade de folha, 28 centímetros quadrados. E na fase de maturação, outros 25. Esses dados são fantásticos, gente. A fonte, como a responsabilidade de ter folhas e manter as folhas durante todo o processo de começo a fim, durante todo o ano. E aqui, o acúmulo progressivo de nutrientes nos frutos do cafeeiro durante o seu desenvolvimento. Esse trabalho é do Dr. Coraci Moraes Franco, fisiologista que trabalhou e se aposentou lá no Instituto Agronômico, que deixou uma marca indelével na nossa cafeicultura. Observe, quantidade existente em 1000 frutos de café. Numa flor, 0,73 gramas de nitrogênio, 0,12 gramas de fósforo, 0,77 gramas de potássio. Num fruto verde, chumbinho, mas no fruto cereja, o 0,73 passa para 8,78 gramas para 1000 frutos. O fósforo passa de 0,12 para 1,32, é praticamente 10 vezes mais. O potássio passa de 0,77 para 12,27 e 13 vezes mais. Então, o acúmulo de nutrientes ao longo do desenvolvimento dos frutos. Como é que é a composição geral das plantas? Isso aqui serve para café e serve para outras plantas. Mas para café, vamos lá. Eu pego 100 quilos de massa verde de café, coloco para secar. Para secar, sai 75 quilos de água, que vai para a atmosfera. E sobra 25 quilos de massa seca. Aí passa perto do nosso observatório aí, e com espírito de porco e queima essa massa seca. Saem 20 quilos de compostos orgânicos em forma de fumaça. E sobra um pouquinho de cinza. Dos 100 quilos iniciais, sobra 5 quilos de cinza. O que tem nessa cinza? Ou melhor, carbono, hidrogênio e oxigênio são os elementos fundamentais, são 95% que vieram do ar e da água. E os minerais, os 5% aqui. 6 dos principais dele, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e freio, representam 4,9% daqueles 5%. E o 0,1% é de boro, cloro, cobalto, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel, selênio, silício, sódio e zinco. Então, 3 fundamentais, 6 macros e 12 micros. Aonde que a nossa cafeicultura pode emperrar um dia? Vai ser no balanço dos micros, mais nos balanços dos micros do que nos balanços dos macros. Composição média dos frutos do cafeeiro, média de 3 variedades. Isso aqui é um trabalho do professor Malavolta que nos deixou e mostra o seguinte: 60 quilos de grãos dá mais ou menos 60 quilos de casca, pouco mais, pouco menos. 51% do nitrogênio está na casca, 58% do fósforo está na casca, 70% do potássio está na casca, 60% do cálcio está na casca, 85% do zinco está na casca. O único nutriente que tem um pouquinho menos na casca é o magnésio. E o que a gente vê na prática casca? A casca é um transtorno na fazenda. Bota no fundo do curral, faz compostagem, joga de qualquer jeito no café. É uma fonte de nutrientes a mais equilibrada que o cafeeiro poderia receber e que está sendo invariavelmente desprezada. Teor médio de micronutrientes e alguns metais pesados no café. Quando você for num boteco, que você for num bar, que você for numa visita, que você for num restaurante, onde você quer que seja, você vai tomar uma xicrinha de café. Você está comendo, está bebendo cádmio, cobalto, chumbo, cobre, cromo, ferro, manganês, níquel e zinco. A pesquisa já mostrou que 3 xícaras de café por dia você está se alimentando. Mais que isso, você está se intoxicando. E todo mundo sabe, você toma uma xicrinha de café na beira da estrada, você fica mais desperto. Ah, é?
Por quê? A química mostra o seguinte, você está tomando cromo e manganês. Ó, você entrou em depressão. 3 nutrientes essenciais, micronutrientes essenciais, cromo, manganês e lítio. O lítio não deu tempo do professor fazer aqui, quando eu pedi para ele, logo em seguida ele morreu. Mas cromo e manganês, você fica mais desperto. E isso aqui, esses 2 nutrientes, o cromo e o manganês, são os maiores responsáveis para a gente se nutrir bem e sair da depressão. Manejo dos matos e da água. A diferença entre mato e erva daninha. Na prática, o que é mato? O que é erva daninha? Matos são plantas fibrosas, volumosas, que fazem pequena competição temporária em água e nutrientes com a planta principal. Quem é a planta principal? O cafeeiro. Já a erva daninha são plantas que crescem no meio das entrelinhas, mas têm pouca fibra, têm pouco volume, são muito aquosas, competem temporariamente com o cafeeiro também em água e nutrientes. Manejar os matos, a tradição nossa é manter café no limpo e manter o solo coberto. Por quê? Para que manter esse solo coberto? Basicamente, pelos seguintes motivos: reduzir pragas e doenças, diminuir a temperatura do solo, aumentar a matéria orgânica, manter a biodiversidade vegetal positiva nas lavouras, reduzir a necessidade de adubações corretivas, de calagem, reduzir a necessidade de adubos minerais e, basicamente, reduzir custo. Só isso. Os exemplos de manejo de mato. À esquerda, em cima, um solo de areia, lá da Mogiana, um cafezinho novo, com as entrelinhas cobertas de braquiária. Solo praticamente zero nas entrelinhas. A braquiária vai ser manejada e essa massa verde vai ser jogada para a proximidade das copas do cafeeiro. Solo coberto no meio e na base dos cafeeiros. Isso aqui são as banquetas do seu Walter Alves Pinto, lá entre Bambuí e Piuí, lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Olha aí, as banquetas todas, ele modificou totalmente o solo e a banqueta o solo está totalmente coberto de matos e bem roçados. Olha que lavoura à direita, por baixo, aqui embaixo. O solo das entrelinhas totalmente coberto com a braquiária rusizense. Olha a qualidade do café. Que competição tem aí? Praticamente nenhuma. Manejo manual dos matos por apreciação. Plantou a braquiária no meio, plantou, de repente, de vez em quando, há uma invasão na linha do cafeeiro, que não é para ter invasão, é para ter solo coberto, não é para ter solo com erva nenhuma, nem benéfica nem maléfica. Aí vem pode-se usar um pulverizador costal com apenas 5 litros de uma solução de um herbicida, seja ele qual for, equipado com chapéu de Napoleão e um bico 8003. Fazendo o quê? Um controle do mato por apreciação. E por que 5 litros? Porque você vai andar muito e vai ter pouco para pulverizar. Aqui à esquerda, um cafeeiro que foi decotado e que tem os matos das entrelinhas vão ser manejados. Aqui um manejo, essa mesma lavoura que foi recentemente, nesse mesmo dia, foi manejada assim, ó, a roçadeira baixa, raspando o chão, praticamente amolando a faca. Essa mesma roçadeira foi regulada um pouquinho mais alto e os matos foram distribuídos em todas as áreas, pouco mais acumulado na pira das saias. Olhem bem como ficou e depois da regulagem. Qual é o sistema mais adequado? Sem dúvida nenhuma, é esse segundo. E o mais recente modificação que nós fizemos nesse manejo de matos foi trabalhar em ruas alternadas. Uma rua, com isso, a gente a gente aumenta muito a capacidade do trator, porque o trator trabalha a mesma área, uma hora sim, outra hora não. Você praticamente dobra a eficácia do seu trator. E mantém a linha da esquerda vegetada. Insetos, fungos, etc.,
vão trabalhar essa matéria verde do meio das duas. E observe a braquiária, que a lelopatia dela, ela não tem outra erva daninha no meio, ela é única, ela é mato, ela não deixa outras ervas invadirem o teu café. E esse bom exemplo de manejo de mato está sendo adotado por produtor de uva, a família Iida, lá de Pirapora, com uva. Olha, rua sim, rua não. A braquiária no meio, protegendo o solo de uva. Ele está na beira do São Francisco, tem água à vontade, mas ele não quer perder água e não quer gastar dinheiro com irrigação. E essa é uma das fotografias que eu mais gosto de mostrar. É um dos precursores do manejo de mato que a gente aprendeu com ele. É do Dr. Maneco, Antônio Celso Sanches, a quem nós temos que tirar o chapéu pela boa lembrança e pelo o que ele nos deixou de conhecimento e de possibilidade de fazer um manejo sustentável na cultura do café, imitando o que ele fez há anos atrás com laranja. Quanto de herbicida tem que ser usado nessa laranja para manter esse solo sem ervas daninhas, sem competição? É só a resposta, cada um pode dar, só com o visual. O que nós devemos saber sobre matéria orgânica? Importante saber isso. Toneladas de matéria seca por hectare, multiplicado por 0,95, eu tenho toneladas de matéria orgânica por hectare. Toneladas de matéria orgânica dividido por 1,724, eu tenho toneladas de carbono por hectare. Toneladas de carbono por hectare multiplicado por 1,72, eu tenho toneladas de matéria orgânica. Toneladas de carbono, se eu multiplicar por 3,67, eu tenho toneladas de gás carbônico acumulado por hectare. Vamos enxergar esses números de outra maneira. Um hectare é 100 por 100, 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados, numa profundidade de 20 centímetros, são 2 mil toneladas de terra para facilitar cálcio. Terra com densidade 1. A densidade é maior que 1, mas vamos fazer conta com densidade 1. 2 mil toneladas de terra. Se eu tiver um solo com 3% de matéria orgânica, eu vou ter 60 mil quilos de matéria orgânica. Se eu pegar 60 mil quilos de matéria orgânica e dividir por 1,724, eu vou ter 34.800 quilos de carbono. 34 mil quilos de carbono. Se eu multiplicar por 3,67, eu vou ter sequestrado 127 quilos de carbono, aonde? Com 3% de matéria orgânica. Lembrando que cada quilo de matéria seca sequestra 2 quilos de gás carbônico. E que gás carbônico, segundo o Odo Primavesi, que se aposentou pela Embrapa em 2007, é o gás da vida, é o gás que mitigará o efeito estufa. E que nós podemos fazer fazendo matéria orgânica, não trazendo de fora, no mesmo lugar. E aqui um trabalho espetacular do nosso colega Dimas Antônio Del Bosco Cardoso, um especialista em forrageiras. Ele deixou para nós o que eu chamei de decálogo do Dimas, 10 razões principais para se introduzir a braquiária rosiziense. Primeira, permite semeadura superficial, você não precisa enterrar nada. Não é influenciada pelo fotoperiodismo. Ela produz elevada produção de matéria seca. Ela pode reciclar mais de 100 kg de nitrogênio por hectare por ano. Ela tem reduzida concorrência com a lavoura principal. Excelente alelopatia, porque ela não intocera, ela cobre falha de outras braquiárias. E as outras plantas chamadas de erva daninha, não conseguem sair. A rosiziense não deixa, ela cobre o solo por inteiro. Se você precisar controlar, meio litro de glifosato por hectare, ela morre facilmente. E ela tem uma excelente relação carbono-nitrogênio da ordem de 40 a 50 para 1. E ela mantém o solo coberto, o que evita a erosão superficial, a erosão de impacto
e a ação do forte calor que queima a matéria orgânica e evita também o roubo de água pela ação do vento. E eu acrescentei por minha conta mais uma aqui, uma razão. Ela permite reciclar nutrientes e agregar altas doses de matéria orgânica a baixo custo. Um exemplo prático, isso aqui aconteceu comigo. Em 2009, 3 cortes de braquiária lá na nossa propriedade, o peso seco deu de 57 toneladas. É importante dizer que na época eu mexia com outra braquiária, com a MG5. E essa terra está no fundo de um vale muito rico, 57 toneladas. As análises feitas aqui no Sena deu esses valores aqui. E esses valores multiplicados por 57, foi reciclado 856 kg de nitrogênio, 45 de fósforo, 2.192 kg de potássio, quase 500 kg de cálcio, magnésio, 40 kg de enxofre, 1,28 kg de boro, 11 kg de ferro, 4,5 kg de zinco, 5,4 kg. A braquiária tirou isso da onde? Sei lá. Ela reciclou e colocou à disposição do café. Não precisa perguntar se o café está bom. Está simplesmente excelente. Manejar a planta. Essa curva é da Colômbia. Os colombianos estão, com relação à IAF, um pouquinho mais adiantado que nós. Então, nesse gráfico você pode ver que o IAF que eles consideram é em torno de 9.000 hastes verticais por hectare. É aonde se alcança a maior produção. E no Brasil, para se obter um IAF adequado, segundo o Dr. Matiello do Procafé, nós temos que ter em torno de 7.000 hastes por hectare. No espaçamento de 2,5 por 75, aqui eu estou tirando 5% de carreadores. Na realidade é um pouco mais, para fazer conta. Número de hastes verticais eu posso ter 1,4 por tronco. Se eu fizer tiver um café 3,5 por 75, eu posso ter 2 por tronco. Se eu pegar um café velho 4 por 1,5, posso ficar com 4,4 hastes verticais por tronco. E o que a gente está observando na prática? Os cafés de 3,5. Tem muito café aí com 10, 12, 15 anos. O café parou de produzir, a produtividade não está boa. Precisamos renovar o nosso parque cafeiro. Ótimo. Aí você vai lá e vê como é que está o IAF dessas lavouras. Semana passada eu vi uma lavoura no sul de Minas. Tem 27 hastes verticais por planta e cheio de galhos velhos e galhos finos. E aqui vem uma frase prática e de muita objetividade. Pau velho e pau de velho não servem para nada. Ao invés de se renovar a lavoura, renove os galhos vegetativos. Aqui entra o sistema safra zero, que veio de uma época das mais oportunas. Manejo da fertilidade. Eu vou adubar? Algumas perguntas devem ser feitas. Uma vaca dá leite com pouca comida? Você corta a comida hoje? Amanhã o balde já está mais baixo, o leite está mais baixo. Boi engorda em pasto de grama batatais? Você bota um garrote lá, ele demora 4 anos para sair. Porco engorda eu estou perto de uma lavoura de abóbora, estou perto de uma lavoura de chuchu. Você dá abóbora, dá chuchu e o porco não engorda. Frango caipira é uma beleza. Comer um franguinho caipira lá em Minas Gerais, aquele tempero mineiro, frango caipira dá panela com 6 meses, é duro que nem um pau. Já um franguinho de granja, ele dá panela com apenas 22 dias. Qual é a diferença? A comida, gente. Comida balanceada, só isso. Exportação de nutrientes pelas principais culturas. A nossa ênfase é café.
para cada tonelada de café, você está tirando da sua fazenda 17 quilos de nitrogênio, 1 de fósforo, 15 de potássio, 2,7 de cálcio, 1,5 de capa, 16 gramas de boro, 15 de cobre, ferro, manganês, 0,05 está tirando molibdênio, está exportando, e 12 gramas de zinco. Ótimo. Quanto é removido? Eu faço uma produção de 30 sacos por hectare. Eu estou tirando do meu solo, estou tirando do meu sítio, da minha propriedade, da minha fazenda, seja lá o que for, 31 quilos de nitrogênio, 28 quilos de potássio, 1.800 gramas de fósforo, 4,8 kg de cálcio, 2,7 kg de magnésio e vai por aí afora. E estou tirando 0,09 gramas de molibdênio. Um dia esse molibdênio vai faltar, porque eu estou tirando. Então, ficar atento para isso. Esses dados são do nosso saudoso professor Malavolta. Como amostrar o solo? A ferramenta deve ser preferencialmente de aço inox. Para quê? Para não contaminar a amostra. Aonde que você vai tirar a amostra do solo? No meio da área adubada. Se o seu adubo só debaixo da saia, é lá que eu tenho que botar a minha sonda. Se o adubo em área total, é no meio das entrelinhas. Quando? A cada 2 anos. Que profundidade? Nós estamos sugerindo 0 a 10 e 20 a 40. Por quê? Numa lavoura adulta, a gente não enterra nada. E se eu não enterro, por que eu vou amostrar uma área onde eu não botei comida? Tá bom. Quando que eu devo amostrar solo? No final do período das águas, aonde selecionando uma área homogênea de no máximo até 10 hectares, fazendo um mínimo de 10 furos de amostra simples para fazer uma amostra composta. E essa amostra composta eu boto num saco plástico com mais ou menos 300 gramas. Lembrando que eu tenho que fazer 2 amostras 300 gramas, para deixar uma na propriedade. Aí deu uma chuva e quebrou não. A amostra não chegou, o correio não entregou a amostra ao laboratório. Eu tenho uma segunda amostra de reserva. E o que eu devo pedir para o laboratório? Uma análise completa de macros e micronutrientes. Um amostrador simples e muito interessante. Tem uma bateria que dura mais ou menos uma semana. Uma furadeira, uma broca de aço inox, um limitador de profundidade e um coletador da amostra. Aí eu falei em 10 furos por amostra. Eu posso fazer muito mais. Isso aqui é um original do nosso companheiro lá de Franca, o Dercy Pavão. E aqui, os resultados de uma amostra de solo, a gente está interpretando num diagrama que foi desenvolvido por nós aqui da Tecnóris. Aqui tem todas as características do solo e mais 8 relações entre nutrientes. Relações essas que foram definidas e justificadas pelo professor Malavolta. Aqui à direita, o que deveria dar. E no meio, o que deu. Aqui, o que se observa é o lugar onde a gente faz a prescrição. E aqui à direita, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 classes de fertilidade. Baixo, médio, adequado, elevado e muito elevado. Olha, observem aqui. O potássio está elevado, o enxofre está muito elevado, o fósforo está baixo, o cálcio e o magnésio está baixo. O potássio potássio na CTC, está adequado, mas o cálcio está baixo, a relação potássio-cálcio está elevada. A mesma coisa com o magnésio. E o cálcio com o magnésio, os dois estão baixos, a relação dos dois está boa. Deve-se deixar claro que a relação entre nutrientes é muito mais importante do que o número absoluto. E a gente faz uma visita numa fazenda. Aqui foram com 14 amostras. A fazenda da mãe do Dercy Pavão, lá de Franca, ali pertinho de Franca. Ele mandou 14 amostras, de 0 a 20 e 20 a 40, de vários talhões. E aqui, baixo, médio, a matéria orgânica, fósforo. Aqui você tem uma visão integral da fazenda. Aqui embaixo você tem as amostras. Quantas deu baixo? 4. Quantas deu elevada? 0. Muito elevada? 0.
Em porcentagem, o que significa as 4 das 14? 29%. E aqui embaixo, um gráfico, e o cara não pode escapar. Ele sabe, aqui ele tem uma visão em cima, nessa tabela, tem uma visão de quantidade, visão de porcentagem e esses números em gráfico. Serve para o administrador, serve para a mãe do administrador, serve para a mãe do cliente, serve para o cliente, serve para o pai do cliente, serve para todo mundo. Ninguém escapa. As relações entre nutrientes. Um fósforo, zinco. Excesso de fósforo na adubação ou no solo causa deficiência de zinco. Um potássio, manganês. Excesso, muito potássio causa diminuição do manganês. O ferro, manganês. Excesso de ferro nos solos ácidos ou inundados pode causar deficiência de manganês. Então, 8 relações. Temos que observá-las com muito cuidado no nosso diagnóstico. E aqui é um exemplo de fertilidade em profundidade. Essa foto é do Dr. Geraldo de Oliveira, lá da Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Seu efeito de 27 toneladas de gesso por hectare. Isso aqui foi um acaso. Foi uma dose excessiva aplicada numa determinada área. A gente achava que ia matar o café. Daqui a pouco foi aberta uma trincheira e as raízes foram descobertas com jato d'água, foram pintadas. Olha que espetáculo! Qual é o adubo que passa num sistema radicular desse? Como adubar? A eficácia da adubação, sem dúvida nenhuma, vai ser muito maior num solo que tem um sistema radicular desse. E aqui são dados do Rogério Araújo Pereira, lá da Comap de Paraguaçu, da Cooperativa de Paraguaçu. Eles aplicaram 3,5, 7, 7,5, 10,5, 14 toneladas de gesso por hectare. Na linha e na área total. Na linha e na área total. Na área total, a diferença com a linha, quando ele aplicou 3,5 toneladas, na linha, na área total, deu 6,10% a mais. 7 toneladas deu 24%. 10 toneladas e meia deu 17%. E 14 toneladas deu só 30% a mais na área total. Ou seja, gessagem sem privilégio. A linha come, a entrelinha passa fome. Aqui todo mundo come. O resultado está aí. E aqui, adubação modular do cafeeiro. É um projeto que nos foi deixado pelo professor Malavolta e ele, juntamente com o companheiro José Pérez Romero, deixaram essa herança para nós. Os procedimentos gerais para macronutrientes, avaliação da safra pendente, análise do solo e as doses podem ser mantidas, aumentadas, diminuídas ou postergadas em função dos resultados da análise de folhas e de avaliação de safra. Observe, normalmente a gente faz de 3 a 4 adubações de solo. Se a matéria orgânica for maior que 40, eu boto 60 quilos de nitrogênio para cada 10 sacos beneficiados. Se ela for baixa, eu ponho 100. Eu posso economizar 40%. Se o fósforo for mais que 20, eu posso pôr 0. Não adianta pôr mais que não vai dar resposta. Mas se for menos que 10, eu ponho 20 quilos para cada 10 sacos. O potássio, se tiver mais do que 4% de potássio na CTC, não é um número absoluto, é um número relativo à CTC, eu posso pôr 60 quilos para cada 10 sacos. E se tiver menos que 2, 100. Posso economizar mais 40 quilos. E aí por aí vai o magnésio e enxofre. Para micronutrientes, olha o que eles nos deixaram. Dentro do mesmo critério, analisar solo e analisar folha. O boro, se tiver menos que 0,3, 2 quilos para cada 10 sacos. Mais que 0,6, não precisa pôr boro porque não vai dar resposta. Zinco, menos que 1, 2 quilos. Mais que 4, é 0. O boro é feito em água quente, manganês e zinco pelo MELIC. Análise de folha. Para que serve uma análise de folha? Para avaliar o estado nutricional atual de determinada lavoura. Quando? Depois nós vamos ver logo mais um gráficozinho. Antes de cada adubação. Antes da florada. São pelo menos 3 a 4 amostras de folha por ano.
coletando aonde? No meio da planta, tomando o terceiro par de folha, desde que o primeiro tenha mais de 3 centímetros. No mínimo 40 folhas, 20 pares de folhas, 40 folhas por amostra composta. Embalar num saco de papel para tirar eventual umidade e mandar para um laboratório para análise completa de macro e micros e interpretá-la num fertigrama linear, à semelhança do que fizemos com o frasco. Aqui todos os nutrientes e mais agora não são 8 relações, são 13 relações entre nutrientes. Aqui o que devia dar, aqui para determinadas épocas, nós temos várias épocas por ano, 6 épocas por ano. Aqui para março, abril, os resultados são esses e os números que deu são esses. E aqui baixo, médio, adequado, elevado e muito elevado. Essa análise é do seu Ernesto Carvalho Dias, lá da Fazenda São Francisco, em Bambuí, Minas Gerais. Olha que equilíbrio que tem essa fazenda. Não precisa perguntar que estava um baita de um café em cima dessa terra. E aqui um pouquinho de cobre a mais. Por quê? Cobre residual da última pulverização foliar que ele fez. E o porquê de cada uma das relações. O nitrogênio boro, o nitrogênio cobre. O aumento na absorção de nitrogênio provoca maior crescimento, claro. E o que pode acarretar diluição na concentração do cobre, na concentração do boro. E, consequentemente, aumenta as relações NB e NQ. O fósforo, cobre, ferro, manganês e zinco. Excesso de fósforo provoca deficiência de cobre, ferro, manganês e zinco. Então, tem as relações, as 13, e as justificativas. E aqui é um resumo. Isso aqui é lá de Ipameri, Goiás, Fazenda Primavera. São 9 amostras que foram analisadas. E aqui tem, das 9 amostras, então, 67% o nitrogênio está médio. O fósforo, em 56%, ele está adequado. O potássio, em 78% está adequado. Então, aqui você tem um resumo da fazenda. E, com esse resumo, a gente administra a próxima adubação. A interpretação dos resultados da análise de folha. As faixas dos teores em cafezais com produção de 30 a 40 sacos beneficiados por hectare. Esse trabalho também é do professor Malavolta, com quem eu trabalhei por 27 anos. Ele era o diretor-geral do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento e eu fui o seu homem de campo, vamos dizer assim. Eu fui o seu assessor de campo. E durante 88 meses, de 2 em 2 meses, fizemos análise de café de 11 glebas, 4 de Mundo Novo, 4 de Catuaí e 3 de Bourbon. E o resumo dos 44 meses deu que os números para cada 2 em 2 meses. 2 em 2 meses. O que se observa nessa tabela? O magnésio, em janeiro, fevereiro, é 2,7 a 3,5. Na véspera da florada, é 3,2 a 4. O manganês, em janeiro, fevereiro, é de 100 a 150. Em setembro, outubro, na véspera da florada, é de 170 a 240. O que é comum a gente aplicar cabe nas lavouras? Não seria mais um critério mais adequado a gente fazer um MAG-EMAN? A pesquisa está aqui, só não está sendo usada. E aqui, as principais relações, depois vocês podem ver com mais carinho, e as 13 relações e o que devia dar para cada época do ano. E aqui a média de macro e micronutrientes em 2 diferentes variedades, o Catuaí e o Mundo Novo. Olha que interessante. O magnésio nas flores, os nutrientes nas flores, nas folhas e nos ramos. O magnésio no Catuaí é 16, no Mundo Novo é 13. O mundo manganês é 186 no Catuaí, é 99 no Mundo Novo. Nas folhas, o manganês é 384, no Mundo Novo é 224. Nos ramos, um Catuaí 188, no Mundo Novo é 96. Então, variedades diferentes, necessidades diferentes, acúmulo de nutrientes diferentes. As conclusões desse trabalho do professor, que as flores do cafeiro
constitui um forte dreno temporário de nutrientes, variáveis de acordo com o cultivar. Ótimo. A acumulação de magnésio e manganês pelas flores do catuai amarelo e do mundo novo representa um alto percentual em relação ao total extraído pelas partes das plantas, flores, folhas e ramos. E aqui uma recomendação que basicamente não estamos respeitando, é que a adubação do cafeeiro deve começar antes do florescimento. O que a gente está fazendo na prática? Eu vou esperar chover, aí eu adubo o meu cafeeiro. Você espera, não dá flor se não tiver chuva. Então, o adubo deu a florada e o adubo vai chegar depois da florada. O adubo tem que chegar antes da florada. Chuva ou faça sol, quando chegar segunda quinzena de agosto, coloque esse adubo no solo. Se tiver perda, a perda é insignificante em relação ao benefício que ele vai dar para o seu cafeeiro. Na prática, os dados da pesquisa mostraram que a absorção de zinco em mudas de cafeeiro, em função do método de aplicação, mostra o seguinte: o lado superior da folha, a porcentagem de absorção é 12%. Do lado inferior dessa mesma folha, é 42%. É só 30% a mais. E na prática, o que nós fazemos? Joga o jato e pega, o jato vem e bate para o lado de cima da folha. Por que não? Por que não? E a nossa obrigação é regular esse jato um pouquinho para cima, com 15 a 20 graus para cima, para pegar o máximo de solução com nutrientes de baixo para cima e não do lado. Isso é facinho de regular. Não dá 15 minutos com uma chave inglesa na mão. E como é a resposta do cafeeiro ao manganês? Olha que pesquisa fantástica do Dr. Zé Braz, do Procafé, lá na Chapada Diamantina. A testemunha, ele botou aqui a produção relativa a 100. Sulfato de manganês, ou melhor, esterco de curral, deu 19% de café a mais. Sulfato de amônio, 20 litros de esterco, hein? 200 gramas de sulfato de amônio, deu 132% a mais. Sulfato de manganês com sulfato ferroso, deu 257% a mais. O que o cafeeiro do homem queria comer? Sulfato de manganês a 1%. Duas folhagens, deu 288% de café a mais. Então, é o que a planta quer comer na hora que ela quer comer, nem mais nem menos. Uma comparação grotesca daquilo que nós já vimos aí. Uma análise de solo é igual a uma na prática, hein? Eu estou me atrevendo a fazer isso. É um equivalente a um exame de fezes. Uma análise de folha é um exame de sangue. Hoje nós estamos fazendo 75% de análise de solo para 25% de folha. E aí uma comparação. Você vai no médico para fazer o teu check-up anual. Ótimo. E aí ele te pede um exame de fezes e um exame de sangue. Passados 2 a 3 semanas, você volta lá. Doutor, está aqui o exame. E ele fica olhando no exame de fezes e o exame de sangue. Em qual dos dois você gostaria que ele fizesse o diagnóstico do seu estado de saúde? Baseado só nas fezes ou nas fezes e no sangue? E dos dois, qual é o mais importante? Qual dá mais informações? Claro que é o sangue. E nós em café estamos fazendo exatamente o contrário, valorizando mais o solo e menos a folha. Uma análise de folha, não acredito que eu esteja errado. Pela experiência que eu tenho de vários anos aí, trabalhando com essa cultura, uma análise, não tenho medo nenhum de dizer isso aqui. Uma análise de folha vale mais do que centenas de análises de solo. Localização dos adubos. Qual é o mito? E qual é a prática mais desenvolvida entre nós? Adubar o pé. Botar o adubo debaixo da saia, porque você está vendo a raizinha lá, no meio da rua. Mas na rua tem mato. Eu vou adubar mato, doutor? Na prática, não. Não é nem... No dia a dia, nós temos que a natureza, ela fez o sistema como um todo. Nós temos que adubar o sistema. Acabar com a adubação racista. A raiz está debaixo do pé, come. A que está no meio da rua morre de fome. Isso não é racional. A adubação
do sistema, aumenta o aproveitamento dos adubos. E é uma prática, é só regulado madeira, não tem conversa. E adubação, você fazendo uma adubação em área total, provavelmente você vai fazer uma adubação a menos com a mesma eficácia do que você faria 3 ou 4 adubações. E aqui, quando você faz uma adubação foliar, os dados que me foi enviados pelo Dr. Cláudio Pagotto Ronchi, lá da Universidade Federal de Viçosa, o número de estômagos por milímetro quadrado. O que é milímetro quadrado em fisiologia? É a unidade de área foliar. Então, trabalho de um tal de Nascimento, do Paiva e outros, do César e outros, ao longo do tempo, mostrou que a média desses 3 trabalhos dá 173 estômatos por milímetro quadrado. Em torno de 5 a 6 pelo lado de cima da folha, 173 pelo lado de baixo. É por baixo ou por cima que nós temos que botar comida na planta? Pelo lado de baixo, onde tem as portas mais abertas. Novos tempos, novas técnicas. Ou nós vamos ficar para trás. As principais novidades que a gente está vendo no nosso negócio aqui. Os fosfitos, o melaço de cana em pó, o indumel, a fixação simbiótica de nitrogênio pelas gramíneas, o fertibocache, aminoácidos, dando um resultado espetacular, calcário calcinado com PRNT mais que 170, adubos com liberação controlada, o sistema safra zero, a pulverização eletrostática. Os fosfitos. Olha, um dos fosfitos que eu mais gosto de trabalhar é de um colega nosso, do famoso Saracura, onde tem 60% de fósforo e um monte de nutrientes. É um material sólido e solubilidade perfeita e dá uma resposta maravilhosa. Muitos outros fosfitos tem no mercado, mas os fosfitos vieram para ficar. O indumel, melaço de cana em pó, não é um melaço comum. Isso aqui é alimento para vaca, alimento para boi no coxo. Isso aqui foi desenvolvido pela Coimbra, lá na usina de Sertãozinho. É um produto que tem 3.500 quilocalorias. Tem açúcar 55%. O que é açúcar? Elementos fundamentais, carbono, hidrogênio, oxigênio. Tem 3% de proteína, 95% de matéria seca. Mas tem fósforo, potássio, cálcio, magnésio, ferro, sódio, cloro, cobalto, cobre, iodo, manganês e zinco. Isso tudo não é quase nada. Esse produto diluído a concentração de 2% dá pH 12. Qual é o fungo que vive com pH 12? É um fungicida natural, fornecedor de carbono, hidrogênio e oxigênio. E como é que a gente justifica isso na prática? Isso aqui, eu pergunto para o pessoal. Negadinha, você tem chulé? O que é o chulé? É fungo. Fungo original desse fungo é pH ácido. Você bota um talquinho no pé, modifica o pH e o teu pé não fede mais, meu caro. E o indumel faz isso. Você aplica um produto desse, bicho mineiro gruda e ele não se desenvolve, os fungos desaparecem, é um produto maravilhoso, que tem um defeito muito grave. 25 quilos custa R$ 32 nas cooperativas. Então, uma bomba de 400 litros custa entre 10 e 12 reais. Isso aí é o maior defeito desse produto. Os fertilizantes de liberação controlada. Uma bolinha maravilhosa. Eles são produtos encapsulados, a proteção física. Opa, o fertilizante, o N ou o K, fica lá no meio. E em volta dele, o que tem? Uma camada externa de enxofre, interna de enxofre. E por fora, polímeros. E o produto fica lá dentro, bonitinho. E choveu, vem a água da chuva, a água da irrigação, a água do orvalho, ele é cedido lentamente para as plantas. E com isso, 3 ou 4 adubações, você passa para uma, no máximo 2 por ano. O resultado na prática é mais ou menos isso. Produto de liberação hídrica, com produção de um adubo comum, matando a barra da saia,
e aqui conservando a barra da saia. No sistema radicular, um de um lado, outro do outro. No sistema barra da saia, aquela fotografia lá de trás, barra da saia bem protegida e aqui a barra da saia comprometida. E a qualidade dos grãos de um e de outro. Isso aqui, o preço desse produto é bem maior que o desse. Mas, na prática, faça as contas e você vai ver que o preço não é o fator mais importante para a escolha de um produto desse. O Fertibocashi, gente, isso é um blend de vários micro-organismos desenvolvidos por uma japonesada aqui de Ipeúna. São micro-organismos benéficos, são selecionados de ação direta, compostos com bactérias solubilizadoras de fosfato, bactérias fotossintéticas, levedura, bacilo thuringiensis e um monte de outras coisas lá. É um composto. E outros de ação direta que estimulam a recolonização da microbiota do solo. Os benefícios são mais que visíveis. Se aplica de meio litro a 1 litro em cima da matéria orgânica que você criou na barra do pé de café, na proximidade da barra, a resposta é fantástica. É só vendo para crer. Basta 1 ou 2 aplicações de meio a 1 litro de Fertibocashi por ano. Os aminoácidos. Aqui, as principais funções dos aminoácidos são 22. Muito bem. Aí eu quero precursor de hormônio. Eu tenho que aplicar metionina ou triptofano. Eu quero regular a pressão osmótica, prolina. Abertura e fechamento do estômago, ácido glutâmico, alanina, metionina ou prolina. Eu quero procurar precursor de sabor, alanina, arginina, glicina e prolina. Esses produtos estão já definidos pela pesquisa. E no mercado, eu não quero fazer propaganda aqui não, tem várias fontes de aminoácidos, mas tem um que é feito lá na Espanha pela segunda maior indústria farmacêutica da Espanha, da Europa, perdão, ela está sediada na Espanha. Ela faz em torno de 15 mil toneladas de aminoácidos para seres humanos e 5 mil para agricultura. E esses 5 mil, aqui, hoje no Brasil, nós temos disponibilidade aí. O produto chama-se Terra Sorb Complex. Dos 22 aminoácidos que nós vimos, ela tem 19. E dos 19, 20%. É um produto simplesmente fantástico. E por fim, nós temos que parar e pensar. Deu qualquer confusão aí, você parou? Lembrar que aquele que para até que as coisas melhorem, verá que aquele que não parou e colaborou com o tempo, está tão longe que jamais será alcançado. E com isso, nós chegamos ao final do nosso papo, agradecendo pelo seu interesse e aguardando pelas perguntas. Muito obrigado. Hélio, muito obrigado. Eu queria aqui agradecer por sua palestra. Nós estamos aqui com o tempo um tanto estourado, né, porque a gente deveria ter terminado isso um pouco antes, e eu fico preocupado agora com os questionamentos que nós temos aqui, que são vários, né? Então, eu vou me limitar, Hélio, a algumas perguntas, né? Eu pediria para você assim, ser breve nas respostas, para a gente não avançar muito no nosso tempo. Eu tenho aqui uma pergunta que ele gostaria de saber se você é a favor de fazermos adubações de solo e foliares em pré-colheita para elevar o nível de nutrientes ou fazer a correção, pois ele acha que a aplicação pré-florada é muito tardia. Essa correção deve ser feita praticamente durante a colheita. Se a colheita for precoce, após colheita. Se a colheita for tardia, durante a colheita, a gente tem que estar regulando a fertilidade para que a florada seja bem abastecida com aquelas exigências que a análise de folha determinar. Vou ver uma outra. Eu vou pedir desculpa para aqueles que são várias as perguntas que foram feitas, né?
Eu vou passar depois para você, Hélio, essas perguntas, né, para que você possa estar respondendo para essas pessoas. Ok. Vai ser impossível fazer a pergunta de todos, né? Fazendo adubação via sistema de irrigação e parcelando entre 20 a 22 aplicações durante um ano agrícola, eu devo considerar a mesma quantidade de unidade de nutriente para 10 sacas beneficiadas ou posso pensar em uma redução nessa relação? Quem vai Não sei se... determinar esse valor são as análises foliares feitas periodicamente. Então, a adubação via gotejamento é uma adubação praticamente bem localizada. É uma adubação racista. Agora, a eficácia dela não tem dúvida, é boa. Agora, meça essa eficácia com análise de folha. E se fizer adubação só de um lado, tire as folhas dos dois lados, para ficar bem caracterizado o estado nutricional das suas plantas. Outra pergunta aqui, eu gostaria de saber se o cálculo de adubação do sistema mato e cafeeiro segue os mesmos princípios da adubação só do cafeeiro. Eu não entendi a pergunta Na verdade, o que ele quer saber é assim, existe já a adubação do cafeeiro, né? Tem um valor. Se quando vai ser feita a adubação do sistema mato e cafeeiro, se o cálculo é o mesmo, é a mesma dose que vai ser aplicada. A dose, nós vimos lá atrás, que ela vai ser variável em função dos resultados que se obteve da adubação anterior. Ela pode ser aumentada, pode ser reduzida, pode ser modificada, pode ser postergada e pode ser cancelada. Quem vai mandar nesse sistema é uma análise de folha feita antes da próxima adubação. O manejo da safra zero não diminui a vida útil da planta? Até agora, você faz uma renovação da copa e você faz um ajuste do IAF, Índice de Área Foliar. Bem manejada, a safra zero vai ter uma duração muito boa. É uma providência, no meu entender, muito melhor do que a renovação da lavoura. O custo é muito menor e ao longo do tempo, o retorno do seu investimento também é antecipado. Aqui, Hélio, ele pede algum exemplo de manejo de mato em café com outras plantas de cobertura. Exemplo, planta de inverno, leguminosas, consórcio de plantas, ou até mesmo plantas espontâneas. Você tem alguma experiência nesse sentido? Eu tenho experiência. Essas outras plantas já foram testadas e não foram aprovadas ao longo do tempo. A experiência que a gente tem, já tentamos várias saídas. A Braquiária rusizense, por aquelas características que eu deixei lá atrás, ela é incomparável. Aqui, um resuminho. Ela dá uma florada por ano. Uma. E uma Braquiária decumbens dá 6. Uma brisanta dá 3. E 3 floradas, e cada florada você tem que fazer um manejo. A rusizense faz um só. Ela te cobre o solo por inteiro. A lelopatia dela não vem outra erva daninha, nenhuma dentro do sistema. Então, ela é incomparável. Ela não pode ser comparada com nenhuma outra saída. E o volume de massa que ela deixa, nenhuma outra planta deixa uma massa tão duradoura quanto a dela. Vou fazer essa a última pergunta, Hélio, e nós vamos ter que deixar as outras para você responder depois diretamente para eles. Mas aqui tem uma pergunta a respeito dos aminoácidos provenientes de resíduos de peixe. Você tem alguma consideração a fazer a respeito desses produtos? Não tenho e não conheço, mas se tiver esses aminoácidos que foram relacionados aí, pode aplicar que a resposta vem. Não fique escolhendo quanto aminoácido X, Y ou Z. Quanto maior o número de aminoácidos que você tiver na sua amostra, melhor vai ser a resposta do seu cafeeiro e de qualquer outra planta. Hélio, antes de terminar, eu tenho uma dúvida. Você comentou sobre os fosfitos, né? Isso. E a gente tem no mercado aí algumas
relações de fosfito, como 30-20, 28-26, 40-20. Eu não sei se você tem alguma resposta a respeito dessas variações de formulações de fosfito em termos de eficácia na planta de café. Esses fosfitos que você citou são todos que vêm na forma líquida. Eles vêm diluídos. E a resposta deles é sempre boa. Então, essa fonte de nutrientes, não só como nutrientes, eles trabalham como uma espécie de fungicida na planta. São produtos que não podem ser dispensados na cafeicultura moderna. Bom, eu queria então, nesse momento, agradecer muito a presença de todos na nossa sala virtual, né, e agradecer mesmo, porque todos ficaram até o final, fiéis, né? Isso significa que a sua palestra realmente gerou entusiasmo no pessoal, Hélio. E eu queria agradecer você por toda a sua energia, pelo seu conhecimento e por ter dispensado, né, esse momento com a gente aqui. Muito obrigado. Eu passo para você também aqui vários parabéns e felicitações pela sua palestra. E muito obrigado, velho. As portas estão sempre abertas aqui para você, você sabe, no IPNI, né? E nós somos muito felizes de ter a sua presença aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde.